Olá, estamos de volta com a série de entrevistas promovidas pelo IBCF, o Instituto Brasileiro de Consteladores Familiares. Nós estamos reproduzindo essa série de violência doméstica no canal Justiça e Família a Serviço do Amor. Hoje nós seguimos em complemento ao nosso programa anterior com a advogada Kellen Medeiros e com a presença da psicóloga Tatiana Rocha, com quem vamos conversar um pouco e que vem acompanhando experiências de constelações familiares sendo utilizadas com clientes da advogada Kellen Medeiros, com grande sucesso. Então a gente vai hoje conversar um pouquinho sobre esse acompanhamento psicológico de tudo que está acontecendo dentro dessa esfera do uso das constelações familiares na advocacia, em busca de uma prática que traga pacificação para as famílias e pacificação para a sociedade. Bem-vindas, Kellen Medeiros, bem-vinda, Tatiana Rocha. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, contribuindo um pouquinho da minha experiência na clínica, né, e que, de alguma forma, as constelações têm ajudado muito no processo terapêutico de algumas pacientes que eu encaminho e que, de alguma forma, eu posso estar também acompanhando tanto o trabalho em loco, né, participando como consteladora com a Kellen, e no pós, né, como isso acelera de alguma forma o processo terapêutico. Então é um prazer poder falar para vocês aqui e obrigada pelo convite. Nós agradecemos a sua presença. Kellen, bem-vinda também. Olá, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Como eu disse, eu sempre digo, é sempre uma honra e um prazer estar com vocês, né? Falando desse tema que é tão importante, as constelações familiares, a advocacia sistêmica. É um prazer esse trabalho que eu e a Tatiana, a gente tem desenvolvido já aí há uns 4 anos, né, Tati? Das constelações. 4 a 5 anos já. Uhum. E os resultados que a gente tem acompanhado têm sido incríveis, realmente, porque muitos pacientes que são encaminhados pela Tatiana e depois ela acompanha no consultório, né, e pode observar realmente a mudança, né, da perspectiva de vida desses pacientes. Maravilha, maravilha. E Tatiana, conta pra gente um pouquinho da sua caminhada profissional, se apresenta um pouco, por favor, para que o nosso público possa conhecer a sua história profissional. Tá ótimo. A minha primeira graduação foi em farmácia, não tem muito a ver nessa área de humanas, né, mas me especializei em psicofármacos, e mais à frente eu entendi que eu precisava, de alguma forma, estar mais presente na vida das pessoas. E aí eu resolvi fazer a psicologia. É óbvio que na psicologia a gente vê várias abordagens, eu me encantei muito pela humanista, né, pela psicanálise, e assim que eu me formei, eu fui fazer a minha pós em sistêmica, familiar e casal. Dentro da pós, a gente, de alguma forma, pincela o que é a constelação familiar, né? Mas como não tem uma base científica, a própria psicologia não aprofunda nisso, né? Então, quando eu terminei a minha pós, eu vinha de uma situação no meu casamento, em que eu precisava olhar um pouco mais para o que estava acontecendo. E resgatei a Kellen, que é minha amiga de adolescência, né? A gente fez ensino médio juntas, e ela já estava trabalhando com constelação, então meu primeiro contato físico mesmo com a constelação foi a minha própria constelação. E eu fiquei extremamente maravilhada, porque anos de processos terapêuticos internos, né, em que eu fazia acompanhamento, eu não vi o que a constelação me deu ali em 2, 3 horas. Eu me recordo muito bem que a Kellen no outro dia me ligou para saber como é que eu estava, e eu brinquei com ela, falei, depois que eu parar de chorar, eu te conto, porque foi realmente muito impactante eu poder enxergar a minha história
por um viés que eu jamais acessaria em um consultório terapêutico. E isso me encantou de tal forma que eu falei para a Kellen, né? Eu falei, eu não tenho a formação em constelação, mas gostaria muito de poder participar de todas as suas constelações. E foi assim que iniciou o meu trabalho com a Kellen. Hoje somos nós duas, né? Ela tem um trabalho também com outras consteladoras. Eu não tenho a formação, não me intitulo uma consteladora, mas eu participo de tantas constelações, eu tenho um currículo tão grande em participação de constelações que a gente trabalha de igual para igual. Então, foi a partir da minha experiência pessoal, em que também, através da minha clínica, eu entendi que eu podia acelerar, de alguma forma, o processo daquelas pessoas que estavam ali comigo. A minha clínica é 100% voltado para mulheres, eu não atendo homem, é uma questão minha mesmo, e eu consigo, de alguma forma, encaminhar, se não 100%, a gente chega ali perto dos 100% das minhas pacientes a realizar a constelação familiar. E o mais interessante disso, Dani, é que, de alguma forma, eu consigo também, após a constelação, né, participar com elas como representante e trazer isso para o consultório clínico para que a gente possa fazer oh, meu Deus, fugiu a palavra. Um segmento, um acompanhamento? Um acompanhamento, desculpa. Um acompanhamento tratando de algo que talvez a gente não consiga trazer do inconsciente para a consciência através de palavras. Então, isso é muito importante para acelerar o processo dentro da clínica. E, Tatiana, você tem alguma história interessante que você queira trazer? Ou, assim, esse acompanhamento cuidadoso também, como que isso tem tido um efeito nas suas pacientes? Então, eu ficaria mais confortável em falar do meu próprio processo, porque, assim, eu acho que eu não tenho, né, autorização para falar. Não precisa dar Vem... nomes, não precisa dar nomes, é simplesmente trazer exemplos práticos, assim, que você se sinta confortável, pode ser o seu mesmo. Tá. Tenho casos de uma paciente que ela não conseguia ser profunda, se aprofundar nos seus relacionamentos. Uma pessoa hétero e se relacionava com homens e não conseguia, então, ter um aprofundamento nas suas relações. A gente viu dentro da constelação, a gente tratava, óbvio, falava muito da mãe, da relação com o pai, ela tinha de alguma forma, questões com a mãe, né, questões com o feminino dela, ela se colocava dentro da relação com o pai como mãe desse pai, e, de alguma forma, a mãe seria a grande rival dela. A gente conseguiu perceber na constelação que ela estava literalmente casada com o pai, né, fazendo aquele papel e julgando a mãe como inferior, como menor. E dentro da constelação, ela conseguiu enxergar isso por um outro viés, e a terapia dela pós-constelação foi incrível, assim, porque ela conseguiu reposicionar o pai, né, colocar ela como menor ali, como filha do pai, não como mãe do pai, ou muitas vezes esposa do pai, e dar um lugar para essa mãe, né? Existia uma certa soberba com essa mãe, de você não sabe o que fazer com esse homem, né? E com isso ela não conseguia dar lugar para os relacionamentos dela, né? Para os homens que chegavam até ela. Uhum. E pós-constelação, ela casou, né? Parece até um pouco a história da Kellen, quando ela fala, né?
que depois da constelação ela casou, ela teve a Martina, e nesse caso também, né, ela casou, ela engravidou, né, e ela conseguiu reposicionar essas figuras do sistema familiar dela. Maravilha, a gente sabe que quando a gente consegue ocupar o nosso lugar de pequena, e pequena não é com um valor a menos, não é isso, mas um lugar na hierarquia, porque, né, nós somos filhos, nós viemos depois, então é nesse sentido quando a gente se refere a pequeno, para poder deixar isso muito claro, e eu imagino, Ellen, que seja algo muito interessante para você, poder perceber essa chegada desses pacientes também da psicologia clínica e também dos seus clientes para fazer esse tipo de acompanhamento. Como é que isso traz segurança para você, Kellen, na sua prática? Então, para mim é muito importante porque eu consigo, junto com a Tati, né, a gente consegue acompanhar os resultados realmente do nosso trabalho, né? Então, quando muita gente questiona, mas não tem comprovação científica, mas a gente vê ali, né, resultados e mudanças de vida todos os dias, a gente tem acompanhado isso. Eu acompanho a história de vida, né, dos clientes, a partir da solução, né, que é dada, juridicamente falando, e a Tatiana acompanha os pacientes dela, as pacientes dela, né? Então, a gente realmente percebe que é algo palpável e percebe essa mudança, né? Isso nos traz muita segurança do trabalho que a gente tem desenvolvido. Sim, e Kellen, eu imagino também que você esteja pensando em novos projetos, como é que está sendo para você aí essa aplicação das constelações familiares na sua prática, projetos futuros? Então, o meu sonho realmente é expandir esse olhar sistêmico, né, na advocacia, no direito, entre todos os profissionais, né, dessa área, porque a gente que trabalha nessa parte, principalmente da advocacia, a gente sabe o quanto é pesado também para o advogado, né, acompanhar ali processos litigiosos intermináveis. Existem muitos advogados que estão com problemas graves de depressão, que estão abrindo mão da sua profissão. Então, o meu sonho é expandir, né, cada vez mais, através de cursos, através de seminários, de palestras, para que mais e mais pessoas possam realmente, né, começar a utilizar essa abordagem sistêmica que traz benefícios para todos, né, para o sistema familiar das partes dos envolvidos, para o próprio advogado, né, para os profissionais da área jurídica, porque o próprio poder judiciário, né, está soberbado de processos ali que tem vários recursos e que duram ali muitos anos e que talvez pudessem ser resolvidos de outra forma. E o meu grande sonho é que um dia o direito sistêmico faça parte de um dos ramos do direito, e isso possa ser aprendido desde as faculdades. E, Kellen, só para a gente ressaltar um ponto importante é que toda a participação nesses procedimentos aí de constelações familiares que vocês duas estão aplicando com esse sucesso todo, ele é totalmente espontâneo, de livre vontade do cliente, daqueles que querem, ninguém é obrigado a participar de nada, certo? Sim, isso é uma premissa, né? E muito importante você trazer isso, Dani, porque além dessa premissa, né, e que tem a ver com as ordens da ajuda, né, que a gente aprende ali, então a gente só oferece constelação para quem está interessado, está preparado para esse processo, quem quer, quem pede ajuda, né? Então, isso é uma premissa básica, e quem trabalha com constelação, quem fez uma formação séria em constelação familiar, sabe disso, que é um dos pilares, né, desse trabalho. E também muito importante a gente ressaltar aqui, né, a importância da ética e da confidencialidade, né, de tudo que é visto e o quanto a gente mantém esse respeito realmente em relação àquela pessoa e todo o sistema, né, que foi trabalhado. Perfeito. O Dani, só para complementar isso que a Kellen falou, né? Dentro da clínica mesmo, as minhas pacientes sabem que eu trabalho com constelação, né? Mas em nenhum momento eu induzo ou falo que precisa fazer a constelação. Isso, na maioria das vezes, parte muito
delas, né? Eu acho que eu quero fazer uma constelação, e você vê que elas vão diluindo isso até criar coragem mesmo para se aprofundar, né? Então, assim, é um processo que parte muito das clientes, das pacientes também. Perfeito, perfeito. E Bom, algo, só para eu incluir uma informação, né, que algumas pessoas que ainda não têm esse conhecimento mais aprofundado, né, do uso da constelação na advocacia, às vezes questionam a questão legal, né, e eu quero trazer que o próprio Código de Ética, né, do advogado, ele prevê como um dever do advogado, né, ajudar as partes a trazer uma solução consensual, uma solução amigável. Isso é uma das premissas do próprio CPC. E aí as constelações familiares, elas são um instrumento realmente, né, que nos auxilia muito a cumprir o nosso dever. muito bem, Kellen, só para a gente colocar em ordem também aqui e honrar, né, os seus professores, onde foi que você fez a sua formação como consteladora? Então, foi no Instituto Imensa Vida, né, que ele é coordenado pelo Tarso Firassi, pelo Regis, é um instituto de Belo Horizonte, mas que faz formações no Brasil e em alguns outros países também do mundo. E hoje eu sou uma das professoras, inclusive, do instituto. Perfeito, Kellen, muito grata pela sua participação. Tatiana, também, Obrigada. uma participação tão respeitosa e tão rica, né, que nos traz aí histórias incríveis. A gente agradece vocês serem esse nosso primeiro programa dessa nossa série sobre violência doméstica, aqui no nosso Instituto Brasileiro de Consteladores Familiares. A vocês todos que nos acompanharam nesse programa, tudo de bom e a gente segue numa próxima oportunidade. Até já.